Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria começarmos com vocês mais uma aula aqui pela TV Fatec. Hoje estamos começando um pouquinho mais tarde, estamos começando agora perto das 9 horas da noite, mas essa aula estará disponível a você, querido aluno. Se acaso você entrou às 7h30 e não conseguiu assistir, ela estará disponível para vocês tanto no site da TV Fatec quanto na nossa página do YouTube também. Nós estamos falando sobre introdução à teologia, é o assunto tratado nesse módulo. Em especial, estamos falando sobre os livros da Bíblia. Semana passada nós falamos dos livros históricos da Bíblia. Na semana retrasada havíamos falado também sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós falaremos sobre os livros poéticos. Sim, aqueles livros que falam diretamente ao nosso coração, aqueles livros que falam diretamente a mim e a você de forma mais direta. Não são livros que narram a história de uma nação, não são livros que contam em detalhes a história, mas que falam diretamente elementos para o fortalecimento do nosso caráter. Mas antes de iniciar a aula dessa noite, eu queria convidá-lo, querido aluno, para mais uma vez curvar a sua fronte, para que venhamos pedir a orientação de Deus na condução dessa aula. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de apresentarmos uma aula aqui na TV Fatec. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso professor, que o Espírito Santo nos instrua, nos conduza, para que venhamos falar inspirados por Ti, ó Deus. Senhor Deus, que tudo que falarmos seja para a Tua honra e glória. Que o Senhor abençoe a cada aluno que ouve, que assiste essa aula, e também a família de todos. Se passam por algum problema, por alguma dificuldade, que eles possam encontrar esperança em Ti e solução para os problemas em Ti também. Eu peço a Tua bênção e a Tua paz em nome de Jesus. Bom, como apresenta aí na primeira página para vocês, os livros poéticos são os 5 livros, né? Livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos adiante, rapidinho, né? Do que falam então esses 5 livros, os livros poéticos? Esses 5 livros que ficam no meio dos livros históricos e também dos proféticos, eles são diferentes daqueles que vêm antes e depois. Como nós vimos semana passada, os livros históricos são considerados históricos porque eles narram a história do povo de Israel. Os livros proféticos são aqueles livros de testemunho profético, livros que demonstram instruções para o povo, instruções momentâneas e instruções futuras. Livros escritos então por profetas, tá? E esses livros são livros que falam diretamente ao nosso coração, então são chamados livros poéticos. Os livros poéticos não são históricos, então. Os livros históricos contam a história do povo de Israel. Esses livros são livros experimentais, são livros que falam sobre experiências de vida, experiências diretas ligadas ao nosso coração. Veja só, os livros históricos, eles falam de uma nação, no caso a nação hebraica. Os livros poéticos não tratam da nação de Israel, mas tratam de assuntos individuais do coração e assuntos universais, assuntos pertinentes a qualquer pessoa desse mundo. Os livros poéticos falam de indivíduos como tais, falam do coração humano. Os livros poéticos não são a única poesia encontrada na Bíblia. Se você olhar para a Bíblia toda, se você observar tudo que está escrito na Bíblia, você vai perceber que existem, queridos, outros livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que também trazem poesias, que trazem sabedoria para que a gente aprenda, para que a gente instrua a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração para andar nos caminhos de Deus. Por exemplo, se nós pegarmos lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, se nós pegarmos o capítulo 13, que é o capítulo do amor, ali você vai ver instruções relacionadas ao amor. Se você pegar Tiago, por exemplo, ali você vai ver instruções para como nós devemos dominar a nossa língua. E assim por diante. Por toda a Bíblia você vai encontrar também poesia, querido. Mas, como esses livros têm como foco principal sabedoria, e isso em forma de poesia, são chamados então de livros poéticos. Esses livros são um grupo então poético de livros. Os livros poéticos falam das experiências de vida, da relação do coração com Deus e da intimidade que o salvo tem com Deus.
Vamos adiante. Por que poético? Então, por que o livro é chamado de livro poético? Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, assuntos pertinentes a toda a humanidade, elaborados em estilo poético, tá? Esse estilo poético também tem um nome, é chamado de sapiencial. O que seria isso? Livros de sabedoria. Quando você lê um livro poético, você adquire ou aprende a como ter melhor sabedoria, como tratar melhor com diversos assuntos referentes à sua vida. Tá bem? Vamos adiante. O primeiro livro poético que eu quero ler para vocês, o primeiro deles, é o livro de Jó. Jó é um livro muito bom, muito interessante e nos ensina, queridos, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro papel de um cristão no planeta em que vivemos. Sabe, Deus nunca prometeu que nesse mundo nós não teríamos sofrimento. Deus prometeu a todos nós que estaria conosco para vencermos o sofrimento. E o livro de Jó é um livro onde nós aprendemos muito disso, sabe? Nós aprendemos que independente da nossa situação, nós temos um Deus que nós devemos adorá-lo e amá-lo independente de qualquer coisa. O autor de Jó diretamente é desconhecido, mas é atribuído a Moisés a autoria do livro de Jó. E foi escrito cerca de 2000 anos antes de Cristo, tá bem? Então, ele é considerado o primeiro livro a ser escrito de todos os livros da Bíblia. Então, ele foi escrito ainda antes por Moisés, antes mesmo do Pentateuco, antes mesmo de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, foi escrito então, a princípio por Moisés, o livro de Jó. Temos certeza disso? Não. Nós temos, por tudo que há de evidências, que o que é mais correto, o mais fácil de ser entendido, o mais próximo da verdade, vamos dizer assim, é que foi Moisés que escreveu isso cerca de 2000 anos antes de Cristo. Nós não temos um atestado deixado por Moisés dizendo que foi ele que escreveu, mas é atribuído a Moisés devido à maneira que foi escrito e à época do livro também. Bom, o tema do livro, por que sofre o justo? E queridos, além desse tema, nós enxergamos aqui a fidelidade do ser humano para com Deus, a fidelidade do homem para com Deus, independente da situação. Às vezes um dos questionamentos, às vezes um dos problemas que nós temos da vida, nós começamos a querer saber quem é o culpado. E por muitas vezes erramos querendo colocar a culpa até no próprio Deus. E perguntamos, por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Por que tanta injustiça? Por que tantos problemas? Por que uma criança, por exemplo, morre antes da hora? Por que um jovem morre de acidente automobilístico? Por que uma pessoa contrai uma doença como o câncer? Várias perguntas como essa surgem na nossa cabeça. E eu quero dizer para vocês que o livro de Jó ele nos ajuda a entender que Deus não é o responsável pelo mal, que Deus não criou o mal. Apesar de Deus ter criado todas as coisas, Deus não criou o mal. Mas como isso, professor? Se Deus criou todas as coisas, como é que Ele não criou o mal? Vou explicar para vocês. Eu vou pedir aqui para o menino apagar a luz um pouquinho. E apagar e acender. Ele apagou e vai acender agora. Veja, nós estávamos num ambiente iluminado por quê? Porque tinha luz. Mas quando a luz foi apagada, então apareceu a escuridão. O que é a escuridão? Escuridão é a ausência de luz. Então veja, não é que exista a escuridão. O que existe, o que é real, é a ausência de luz. Então se, por exemplo, nós retirarmos toda a luz desse ambiente ou do nosso planeta, nós vamos ter a escuridão. Então o que é a escuridão? É a ausência de luz. Então, por exemplo, não existe cor negra. O que existe é a ausência de cor. Então quando nós não enxergamos nenhuma cor, nós temos a cor negra. Tá bem? E assim é a escuridão. O que é a cor branca? É a mistura de todas as cores juntas, todas as cores do espectro, então nós temos a cor branca ou a luz branca. Bom, aqui eu estou olhando agora para o ar-condicionado, está 17 graus. Mas se esse ar-condicionado não tivesse ligado, na cidade que nós moramos, aqui em Votuporanga, estaria muito mais quente. Estaríamos em torno de uns 24, 25 graus, e isso à noite, queridos, para mim, que sou um pouquinho mais fortinho, é muito quente. Então, o que o ar-condicionado faz? Ele gela a sala? Não, ele retira o calor. Então, o que é o frio, meus queridos alunos? O frio é a ausência de calor. Quando o calor é retirado de um ambiente,
então aí surge o frio. Muito bem. Entendendo esses elementos de física, eu quero que vocês entendam então o que é o mal. Vocês sabem que a escuridão então é a ausência de luz e que o frio é a ausência de calor. E sabe o que é o mal? O mal é isso mesmo que você pensou, a ausência de Deus. Um dia o mal surgiu no coração de Satanás, um dia o mal surgiu no coração de Lúcifer. A ausência de Deus no coração de Lúcifer fez com que o mal surgisse. Não foi Deus que criou o mal, mas foi por Lúcifer ter se afastado de Deus é que o mal começou a surgir no seu coração. E Lúcifer então foi expulso do céu. E junto com ele, 1/3 dos anjos. E carregando junto com ele agora o seu caráter mau. E esse mal então de Lúcifer, hoje conhecido como Satanás, se estendeu a todo o mundo que nós vivemos. Então o originador do mal aqui nesse mundo é o próprio Satanás, queridos. É o próprio Satanás. Só que há um problema, nós ainda somos pecadores. Nós ainda vivemos em um mundo de pecado. Mesmo salvos em Cristo, estamos sujeitos ainda às leis e aos pecados desse mundo. Então o que isso acontece? Faz com que nós soframos, que nós passamos por problemas. É vontade de Deus, é a ideia de Deus que isso acontecesse? Não. Deus sempre desejou, o seu plano original é que o homem nunca sofresse, que o homem nunca morresse. Mas, por sermos pecadores, por vivermos nesse mundo, ainda passamos por sofrimento. E o sofrimento às vezes acontece mais cedo ou mais tarde na vida de alguém. E não é de forma alguma culpa de Deus. Então, por favor, não culpe a Deus pelo sofrimento. Outras coisas importantes que nós precisamos saber pelo sofrimento. Às vezes Deus permite que situações aconteçam e essas situações são chamadas de provações. E essas coisas podem acontecer. Para quê? Porque todas as coisas, queridos, todas as coisas mesmo, contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, às vezes você pensa, puxa, por que aquela pessoa morreu tão cedo? Era um cristão fiel, era uma pessoa que amava a Deus, andava nos caminhos de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda bem que ela morreu fiel. Já pensou se ela vive um pouquinho mais e se perde? Já pensou se ela vive um pouquinho mais e ao longo da sua vida ela sai dos caminhos do Senhor? E aí eu te pergunto, o que é melhor? Morrer em Cristo, novo, ou morrer velho, longe de Cristo? Então, queridos, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então, se um dia, por uma dificuldade desse mundo, uma dificuldade da vida, você passar por uma provação, eu quero dizer para você, querido aluno, que você pode ser duas coisas mediante a provação. Você pode ser como esse papel, ou você pode ser como essa aliança que eu carrego no dedo, feita de ouro. Imagine que a provação é como um fogo, e o papel sendo um fogo, ele entra, ou melhor, o papel entra no fogo da provação. E quando ele é papel, o que sairá do outro lado? Sairá cinzas. Mas se a aliança entra no fogo, o que sai do outro lado? Vocês sabiam? Sai um ouro melhor, sai um ouro purificado. Se um dia passarmos por alguma provação, por alguma dificuldade, que possamos entender que quando somos ouro, ou seja, quando temos comunhão com Deus, nós saímos melhor daquela situação. Nós aprendemos com ela e crescemos mediante a provação. Deus não é o responsável pela maldade, mas às vezes passamos por dificuldades e maldades. Sabe por quê? Porque na Bíblia, Deus nunca prometeu que nesse mundo nós não iríamos passar por dificuldades. Deus prometeu, sim, que estaria conosco para vencermos as dificuldades. Paulo dizia, se eu vivo por Cristo, morrer para mim é lucro. E a nossa vitória não está nesse mundo, queridos. A nossa vitória está na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Tá bem? Então deixa eu ler aqui para vocês, né? O tema do livro é Por que Sofre o Justo? Um dos mais antigos livros das Escrituras inspiradas. Um livro tido na mais alta estima, por muitas vezes citado, e todavia muito pouco entendido pela humanidade. Por que foi escrito esse livro e de que valor é para nós hoje? A resposta é indicada no significado do nome de Jó. Objeto de hostilidade, sim. Esse livro trata de duas importantes perguntas. Por que sofrem os inocentes? Nós já conversamos bastante sobre isso. E por que permite Deus a iniquidade na terra? Veja que se Deus não permitisse, Deus poderia ser apontado como um Deus injusto. Imagina, por exemplo, se Deus tivesse destruído Satanás quando ele decidiu não estar ao lado de Deus. Perante todos os anjos, o caráter de Deus seria questionado.
seria dito que Deus só conseguiria que as pessoas, ou os anjos, ou o próprio Lúcifer, os servisse se fosse por imposição e não por amor. Veja a situação de Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio. Mas veja, se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio a Adão e Eva, se Deus tivesse imposto que eles deveriam morar no jardim do Éden sem nenhuma condição, Deus poderia ser acusado de injustiça também, que Adão e Eva só serviriam por medo, por imposição. E veja Jó quando foi tentado, estava tudo bem com Jó tinha tudo, era rico, tinha filhos, tinha família, mas veja se Deus não permite que Satanás faça com Jó o que ele fez. Satanás seria o primeiro a acusar a Deus, dizendo, ele só te serve porque ele tem tudo nas mãos, porque a vida dele é boa, porque a vida dele está fácil. E veja que Deus, então, através de Jó, numa demonstração de fé e fidelidade, Deus prova o contrário para Satanás. Então veja, às vezes a maldade existe nesse mundo para que o caráter de Deus seja mostrado e provado a todo o universo, que é possível servir a um Deus de amor simplesmente por amor. O que está em jogo é o caráter de Deus, queridos. E o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor, tá bem? Continuando aqui, temos o registro do sofrimento de Jó e de sua grande perseverança para considerarmos ao responder essas perguntas. Tudo foi registrado por escrito, é um livro que você deve ler. Você que é um estudante de teologia, deve arrumar um tempo para ler o livro de Jó e conhecê-lo, estudá-lo e aprender mais com ele. Precisamente como Jó pediu. Jó 19, 23 e 24. Vamos adiante? Veja só que bonito que Jó diz, né? Tanto no começo quanto no final do livro. Vamos ler um verso do começo agora. Veja, Jó ensina como vencer o sofrimento e morrer a nós mesmos, tá? Morrer para o eu e viver por Cristo. Como Paulo disse, né? Vivo por Cristo, morrer para mim é lucro. Jó 1, de 20 a 21 diz o seguinte: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome de Deus. Ou seja, tanto na alegria quanto no sofrimento, louvado seja Deus. Não importa a situação que eu estou vivendo, não importa se está tudo dando certo, ou se está tudo dando errado. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a estar sempre contente. Tudo eu posso naquele que me fortalece, de acordo com o que diz Filipenses. Então, o amor com Deus não deve ser condicional, queridos, não deve ser a base de troca. Deus me abençoa, Deus me dá coisas, Deus me faz prosperar, aí sim eu vou amar a Deus. Não é isso o que a Bíblia ensina. Isso não é bíblico. Teologia de prosperidade, queridos, não é bíblico. Então veja, a Bíblia nos ensina que incondicionalmente nós devemos amar ao nosso Deus e sermos tementes a Deus. E principalmente, onde nós aprendemos isso? Aqui no livro de Jó. Vamos adiante? Olha outro verso, né? Jó 42, verso 5. Olha que bonito isso. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, meus olhos te veem. Aquilo que Jó só tinha pelos ouvidos, agora ele sentiu na prática. Quando ele passou pela provação que passou, ele conheceu a Deus na prática. E Deus, veja, no final da sua vida, ainda o retribuiu, deu tudo para ele em dobro, muito mais do que ele tinha. Queridos alunos, Jó conheceu a Deus na prática. Você tem conhecido a Deus na prática ou somente nas trocas? Somente quando você é curado de alguma coisa, somente quando você prospera, aí sim você lembra quem é Deus. Será que você não está fazendo de Deus um empregado? Será que você não está fazendo de Deus um servo teu, em vez de você ser um servo de Deus? Reflita, pense sobre o assunto. Vamos adiante? O tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos a paciência de Jó. O que é o tema central? A natureza da relação entre o homem e Deus, em oposição à teologia da retribuição. Ou seja, independente da minha situação, eu quero ser um adorador a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Não importa qual condição eu estou, se eu estou sofrendo, se eu estou numa cama de hospital, se eu estou rico, se eu estou pobre, na alegria e na doença, na saúde ou na tristeza.
na saúde ou na doença, né? Na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na prosperidade ou na adversidade ou dificuldade. Eu sou um adorador. E assim que você deve agir, querido. Independente da situação. Não é porque Deus me retribui com bênçãos que aí sim eu vou adorar a Deus. Independente. Se Deus quiser me abençoar, amém. Deus seja louvado pelas bênçãos que Ele derrama no meu lar. E eu quero dizer para você que Deus gosta de abençoar seus filhos. Deus quer abençoar seus filhos. Mas não é aí que você deve basear, deve fundamentar a sua adoração. Independente das bênçãos, independente daquilo que você tem, você deve ser um adorador. Mas vale para Deus o ser e não o ter. E assim deve valer para você também. O que importa para Deus é a pessoa que você é. Porque pensa só, o que você vai levar desse mundo para o céu? A não ser o teu caráter. É somente o teu caráter que você vai levar para a vida eterna, queridos. Você não vai conseguir levar carro, casa, dinheiro, nada. Somente o teu caráter. Tá bem? Vamos adiante? Vamos falar um pouquinho agora do outro livro poético, o livro de Salmos. O Salmo é o maior livro, tá, da Bíblia. Ele é composto por 150 salmos, que são cânticos e poemas proféticos. Sim, você vai encontrar muita profecia no livro de Salmos, principalmente profecia messiânica. E o que é o Salmo no livro de Salmos? É o coração, né? É o coração pulsante do Antigo Testamento. É a grande síntese que reúne todos os temas e estilos dessa parte da Bíblia, utilizados pelo antigo Israel como inário no Templo de Jerusalém. É a harpa do Senhor, é a harpa cristã, o livro de Salmos, queridos. Hoje são utilizados em orações ou louvores, tá? Tanto no judaísmo quanto no cristianismo e, acreditem, também no islamismo. No Corão, no capítulo 17, verso 82, ali há uma referência ao livro de Salmos dizendo que ele é como se fosse um bálsamo para a nossa vida, tá bem? Os Salmos inicia, então, os livros proféticos da Bíblia, que são poéticos, né, em ordem cronológica, sendo o primeiro livro a falar claramente do Messias, falar de Jesus. Nós vamos ver em diversos salmos, né, referências sobre Jesus Cristo e seu reinado do juízo final. Vamos adiante? Vamos falar um pouquinho da autoria dos salmos. O Salmo não é um livro que teve um autor só. Vários foram seus autores. Tá? Davi foi o maior autor de salmos. Ele escreveu 73 salmos. O rei Davi, então, é atribuído a ele pelo menos 73 dos salmos e poemas. Asaf, né? Considerado também o autor de 12 salmos. Aí nós temos os filhos de Corá, escreveram uns 9, mais ou menos. O rei Salomão, ao menos 2. Tá bem? Pode ser que ele tenha escrito mais, mas ao menos 2 ele escreveu. Remã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés. Moisés também é um salmista, queridos. O Salmo 90 foi Moisés que escreveu. Veja que Moisés escreveu boa parte da Bíblia, né? O Pentateuco, o livro de Jó e também um salmo. Pelo menos um salmo é atribuído a Moisés a sua autoria. Escreveram no mínimo cada um salmo, então, cada um desses. E ainda nós temos 51 salmos que nós temos autoria anônima, nós não sabemos quem foram então seus autores. Pode ter sido estes mesmos, podem ter sido mais salmos de Salomão ou de outras pessoas, tá? Mas são de autoria anônima, nós não temos referência à Bíblia para dizer sobre a sua autoria. Tá bem? Vamos adiante? Quero ler para vocês o Salmo 91, é um lindo salmo, tá? E aqui a gente já encontra profecias desse salmo e uma referência a um acontecimento com Jesus Cristo. Vamos ver se você percebe isso enquanto eu leio e depois no final eu falo qual é essa referência, tá bem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios,
Por tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás ao pé o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo maravilhoso, queridos. Que leitura maravilhosa. Eu lembro uma vez eu estava triste, acabrunhado com essa vida. E uma pessoa me aconselhou, olha, lê o Salmo 91. E na época, queridos, foi algo que me fortaleceu muito. Principalmente quando eu li assim, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, nada chegará a ti. Que coisa maravilhosa, saber que eu posso confiar num Deus maravilhoso, num Deus que cuida de mim. Agora, vocês perceberam uma cena que se passa aqui nesse Salmo, que aconteceu lá no futuro, quando Jesus esteve aqui na terra? Vocês lembram que Jesus foi tentado, não foi? Satanás tentou Jesus, e uma das tentações de Satanás foi o seguinte: se joga daqui do alto, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te pegar. Quando Satanás fez essa referência, queridos, ele fez referência aqui ao que está escrito ao Salmo 91, veja só. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Satanás, ele é um grande conhecedor da palavra de Deus, conhece, sabe, e ele queria usar a própria Bíblia para pegar Jesus, e ele fez referência a esse salmo aqui. E Jesus responde sabiamente, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Para que Jesus ia pular sem propósito, sem motivo? Não é mesmo? Então Jesus vence essa tentação de Satanás com palavras de sabedoria. Vamos adiante, eu quero mostrar também outro trecho, outro salmo também que relata aqui uma profecia messiânica, algo que aconteceu na vida de Jesus. Olha só, Salmo 22, 16 e 18. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Quem foi transpassado, queridos? Jesus. Jesus foi pregado nas mãos e nos pés. E veja que o Salmo relatando um acontecimento futuro, uma profecia daquilo que aconteceria com Jesus. Poderia contar todos os meus ossos. Jesus não teve nenhum osso quebrado, tá bem? Eles me veem e me contemplam. Jesus na cruz ficou exposto e as pessoas o contemplavam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre minha roupa. Queridos, foi exatamente o que aconteceu. Jesus deveria ter uma túnica muito bonita, muito boa. E os soldados então começaram a jogar sortes para ver com quem ficaria com a túnica. Mas veja que isso já tinha sido relatado em Salmos, aqui no Salmo 22, um acontecimento que só iria, vamos dizer assim, acontecer quando Jesus estivesse aqui na terra, e realmente cumpriu-se então a profecia, lançaram sorte sobre as roupas de Jesus. Salmos, além de muita poesia, além de muita beleza, muita profecia, muito conhecimento da palavra de Deus, muita sabedoria. Eu fico encantado, por exemplo, quando eu leio o Salmo que diz o seguinte, que Deus me conhecia mesmo antes de eu ser formado lá no ventre da minha mãe. Olha que Deus maravilhoso, olha a onisciência de Deus aparecendo nos Salmos. O Salmo 23, por exemplo, que nos diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Olha que lindo, que palavras de fortalecimento, que coisa maravilhosa. Não lê o livro de Salmos? Está perdendo tempo, tem que ler. Você que será um pastor, você que será um líder de comunidade, você tem que conhecer a palavra de Deus. Esse deve ser o teu livro de cabeceira. Um teólogo que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, é esquisito. É a mesma coisa um pastor que não prega, né? É a mesma coisa um médico que não trata dos doentes. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter uma leitura diária da palavra de Deus, e o livro de Salmos, então você deve ler. Leia um por dia, assim como você vai ler o livro de Jó, tenho certeza, leia também o livro de Salmos, tá bem? Vamos adiante? Os Salmos nos ensinam como é a vida nova em Cristo, e que se manifesta em várias virtudes divinas. Nós aprendemos muito com o livro de Salmos, tá?
nós aprendemos como é uma nova vida em Cristo Jesus e as virtudes que são manifestadas por estarmos em Cristo Jesus. Vamos adiante? Veja só, o Salmo supõe o contexto maior de uma fé que nasce da história e constrói a história. Seu ponto de partida é um Deus libertador que ouve o clamor do povo e se torna presente, e dando eficácia à luta pela liberdade e vida. Por isso os salmos são orações que manifestam a fé que os pobres e oprimidos têm no seu Deus aliado. Como esse Deus não aprova a situação dos desfavorecidos, o povo tem a ousadia de reivindicar os seus direitos, denunciar a injustiça, resistir aos poderosos e até mesmo questionar o próprio Deus. São orações que nos conscientizam e engajam na luta dentro dos conflitos, sem dar espaço para o pieguismo, o individualismo ou alienação. Queridos, a nossa oração deve ser sincera, e no Salmo você vai encontrar orações sinceras de um povo que não entendia o sofrimento que estava passando, que por muitas vezes até questionavam a Deus, mas aprenderam que o responsável, o causador do sofrimento, eram as suas próprias atitudes. Quando se afastavam de Deus, lembra? A ausência de Deus, quem aparece? O mal. E o mal então surgia na vida dessas pessoas, na vida do povo de Israel. Nós podemos tirar lições maravilhosas e entendermos que nós nunca devemos nos apartar, nos afastar de Deus. Vamos adiante? Vamos falar agora, queridos, do livro de Provérbios. Aqui há grande ensinamento, vamos dizer assim, um grande aprendizado para a nossa vida. Quando lemos o livro de Provérbios, nós temos aqui pílulas diárias, ou vamos dizer assim, gotas de sabedoria que podem ser diárias na nossa vida. Existem pessoas que às vezes buscam recursos em horóscopo, em astrologia ou coisa parecida. Eu quero dizer que aqui está a sabedoria do cristão. Não é no horóscopo que o cristão vai encontrar sabedoria, e sim aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros sapienciais, ou seja, um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento da Bíblia. Vem depois do livro de Salmos e antes do livro de Eclesiastes. Conforme declara a sua introdução, tem como propósito ensinar a alcançar sabedoria, a disciplina e uma vida prudente, e a fazer o que é correto, justo e digno. Então veja, nós aprendemos com esse livro sabedoria, nós aprendemos disciplina, nós aprendemos prudência, nós aprendemos aquilo que é correto, nós aprendemos justiça, nós aprendemos também com esse livro dignidade. Olha quanta coisa boa você pode aprender, meu querido, com o livro de Provérbios. Você está perdendo tempo em não ler esse livro e aprender com o que aqui está escrito. Em suma, ele ensina a aplicar e fornecer uma instrução moral. A gente aprende muitos valores, aprende coisas que fortalecem o nosso caráter. Maravilhoso, não é mesmo? Vamos adiante. Olha só, o que é um provérbio? Um provérbio é uma frase curta. Sabe o Twitter, que você manda pequenas frases lá, manda 140 caracteres? Os provérbios é como se fosse o Twitter da Bíblia. São frases curtas, tá? Mas que dizem muita coisa. São bem construídas, que expressam verdade, adquirida através da experiência, que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Vão direto ao assunto, dizem exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem na vida, a sua finalidade e de instruir, esclarecendo situações de perplexidade e fortalecendo orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada. Provérbios vai direto ao ponto. Ele diz o que é certo e o que é errado de maneira bem clara e de maneira direta. Com poucas palavras, nos ensina muita coisa. Vamos adiante. Quem escreveu os livros de Provérbios? Foi Salomão. A Bíblia nos indica que os provérbios são de Salomão. Olha só, Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. Então veja, se há alguém, um ser humano bom para nos ensinar sabedoria, é alguém que, inspirado por Deus, escreveu o livro de Provérbios, no caso Salomão, porque Deus deu a ele muita sabedoria. Então veja, quando Salomão, filho de Davi, se tornou rei de Israel, orou a Deus pedindo-lhe sabedoria e conhecimento para julgar esse grande povo. Em resposta, Deus lhe deu conhecimento e sabedoria, e um coração entendido. Em resultado disso, Salomão chegou a falar, sabe quantos? Falar 3.000 provérbios.
Parte dessas palavras de sabedoria foi assentada por escrito no livro bíblico de Provérbios, visto que a sua sabedoria era realmente a que Deus lhe pusera no coração. Querido, sabedoria vem de Deus. Nós podemos até ser inteligentes. Existem pessoas nesse mundo que foram inteligentes, tá? Por exemplo, se você pegar um general de guerra como Hitler, era uma pessoa que tinha inteligência, mas não tinha sabedoria. Porque o que é sabedoria? É a combinação da inteligência com o poder de Deus. A sabedoria é a inteligência vinda de Deus, é o dom de Deus dado a todos nós. Que quem é sábio usa e pratica, tá bem? Esses provérbios englobam verdades eternas. Têm o mesmo valor hoje como quando foram proferidos pela primeira vez segundo a teologia. São sempre atuais. Quando você lê os provérbios, você vai ver que é uma literatura atual. Servia para aquele tempo e serve para mim e para você também nos dias de hoje. Vamos adiante? Provérbios nos ensinam a sabedoria divina aplicada na prática para a nossa vida aqui na terra. Olha que maravilhoso esse provérbio 22, verso 6. Está um dos que eu mais gosto. Olha esse aqui. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Existem algumas palavrinhas que eu gosto muito nesse provérbio. A primeira palavrinha, por incrível que pareça, é a palavrinha no. Você está vendo que está escrito educa a criança no caminho? Não está escrito educa a criança o caminho? Ou mostra à criança o caminho? Está escrito no caminho. É porque é para você andar ao lado da criança. Não é para dizer para a criança somente qual é o caminho correto. Você também deve ser correto. A criança deve ter você como exemplo. Você deve estar junto com ela no caminho. E o caminho é o caminho de Deus, é o caminho daquilo que é correto. E olha só que bonito, até quando envelhecer, né, não se desviará dele. As raízes plantadas na criança, ela nunca vai se esquecer. O caráter de uma pessoa é formado aí mais ou menos, queridos, até os 3, 4, 5 anos de idade no máximo. Mais que isso você já não está mais formando o caráter. Você pode estar fortalecendo o caráter. Mas o livrinho em branco, aquilo que a criança precisa aprender deve ser ensinado na mais tenra idade. Assim que ela nasce, que ela vem ao mundo, aliás, desde quando ela está na barriga da mãe ali, você já deve começar a se planejar como você vai ensinar essa criança nos caminhos de Deus. Mostrando para ela o que é certo, o que é valor, o que é caráter, através de um bom exemplo. Não adianta você falar para o seu filho ser honesto e você ser um desonesto. Não adianta você falar para o seu filho ir à igreja e você não vai à igreja. Não adianta você falar para o seu filho não beber e você enche a cara de cachaça. Você me entende? Você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar, através do seu exemplo, que é o seu maior sermão, como educar uma criança. E olha que frase bonita, educa a criança no caminho, ou seja, faça igual aquilo que você quer que ela aprenda. E até quando ela envelhecer, mesmo que pelas dificuldades da vida, mesmo pelos problemas do mundo, por algum momento ela se desvia, ela não vai se esquecer daquilo que lá no passado ela aprendeu junto com você. E muito provavelmente, no momento certo da vida dela, ela vai voltar para Jesus e entregar a vida novamente, porque ela vai saber diferenciar o que é certo daquilo que é errado, tá bem? Vamos adiante? Muito bem, chegamos a um outro livro aqui, dos livros poéticos, o livro de Eclesiastes. Queridos, um grande livro também. Salomão, quando escreveu isso aqui, já estava numa altura avançada da sua vida, já estava velho. Salomão já tinha passado por muitas alegrias, mas também por muitos problemas. Por se afastar de Deus, ele acabou cometendo alguns erros. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres, queridos. Salomão se envolveu com todo tipo de coisa errada também. Apesar de ser um homem sábio, houve um período da vida de Salomão que foi um período de ausência de Deus. E aí no final da sua vida, então, ele faz uma reflexão das coisas que ele correu atrás. E ele chega à seguinte conclusão: tudo que está aqui debaixo do sol, tudo desse mundo é tudo vaidade. Não tem valor. O que tem valor é aquilo que vem de Deus e é aquilo que teremos ao lado de Deus. E é exatamente isso que o livro de Eclesiastes nos fala. Nos fala que o valor, a importância, aquilo que tem valor é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus nos oferece, não o que está debaixo do sol. Vamos ler aqui. O livro de Eclesiastes foi escrito com um objetivo elevado. Na qualidade de líder,
de um povo dedicado a Deus, Salomão tinha a responsabilidade de manter esse povo coeso, em fidelidade à sua dedicação. Ele procurou cumprir essa responsabilidade por meio dos conselhos sábios contidos em Eclesiastes. Por meio de Eclesiastes, procurava congregar o seu povo para obras dignas, desviando-o das obras vãs e infrutíferas desse mundo. Infelizmente, ele sentiu na pele aquilo que era ruim, e ele queria que o povo não passasse por aquilo que ele passou, e então ele escreveu o livro de Eclesiastes. Vamos adiante? Eclesiastes nos ensina que nada aqui embaixo do sol dá satisfação e felicidade verdadeira. A gente pode ter alguma satisfação, alguma felicidade momentânea, mas felicidade, querido, satisfação só vem de Deus. Pensa que dinheiro vai te deixar feliz. Ele pode deixar você assim por algum tempo feliz, mas dinheiro não traz felicidade. Mas que o sentimento certo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, andar nos caminhos de Deus, ser fiel aos mandamentos de Deus. Veja o que diz Eclesiastes 1, de 1 a 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então veja que Salomão chegou à conclusão que nada nesse mundo. E olha que Salomão tinha dinheiro, mulheres, era rei, tinha vida boa, tinha tudo. Mas ele chega à conclusão que isso é tudo vaidade. Nada importa, nada realmente traz a verdadeira felicidade. Existem muitos ricos, queridos, fazendo psicanálise, tratando com psiquiatras porque não conseguem encontrar a felicidade. Mesmo tendo muito dinheiro, acabam num mundo vazio, solitário, sem ninguém. Quantos cantores de rock aí você vê se matando, se entupindo de droga? Por quê? Porque tem dinheiro, tem sucesso, mas não tem a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade vem de Deus. Não vem do dinheiro, não vem do sucesso, não vem da fama. Ela vem de Deus, tá bem? Vamos adiante? Quero ler para vocês Eclesiastes 3, de 1 a 8. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Existe tempo que você tem que viver para Cristo e morrer para o pecado. Quanta lição de sabedoria nós podemos tirar do livro de Eclesiastes. Você já pelo menos leu algum trecho do livro de Eclesiastes? Ou você só fica com o Novo Testamento? Quero dizer para você, você tem muito a aprender com o livro de Eclesiastes. É outro livro também que você deve ler, deve conhecer, se aprofundar. E aí você vai ver que tudo nesse mundo é vaidade realmente. Que o que vem do céu e aquilo que teremos na eternidade é a nossa verdadeira herança, é isso que tem valor, tá bem? Vamos adiante? Veja mais um verso, Eclesiastes 9, de 5 a 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. O que você entende ao ler esse verso? Você entende que as pessoas que morreram não participam mais das coisas desse mundo? Você consegue entender que não adianta ir num centro espírita, por exemplo, querer falar com um parente, com uma pessoa que já morreu, porque, de acordo com o que a Bíblia nos diz, isso é impossível? Por quê? Porque quem morreu está morto, descansando, aguardando a volta de Jesus Cristo. Não tem parte nenhuma nesse mundo. O fôlego voltou para Deus e o pó voltou para a terra. Não existe mais alma vivente, queridos. Então as pessoas que morrem não têm participação nesse mundo. Pois é, mas quem é que fala, quem é que ouve
Quem essas pessoas ouvem quando vão a um lugar como esse? Você sabe, Satanás veio a esse mundo e convenceu 1/3 dos anjos para que viessem com ele. Então existem muitas pessoas sendo enganadas, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas tementes a Deus, estão sendo iludidas no momento de sofrimento, no momento de tribulação, buscando conforto, acabam sendo enganadas, porque os mortos não sabem coisa nenhuma e não têm parte nenhuma debaixo do sol. Quem nos diz é a palavra de Deus. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E eu prefiro acreditar no que está escrito na Bíblia. Então, onde eu aprendi isso? Aqui no livro de Eclesiastes. Existem outros versos que falam por isso. Em Coríntios você vai achar, e por toda a Bíblia. Você vai ver que Deus não quer que nós conversemos com mortos. Pelo simples fato, não tem resposta. Quem está morto, está morto. Quando Jesus voltar, aí sim essas pessoas ressuscitarão. E quem dera nós estejamos juntos com elas no céu. Aí a gente vai poder conversar bastante. Aí, novamente, restaurados, transformados, nós poderemos bater longos papos. Mas por enquanto não adianta. Por quê? Porque estão mortos em Cristo Jesus, aguardando a volta de Jesus nas sepulturas. Tá bem? Vamos adiante? Vamos agora então falar do livro de Cantares, queridos. Muitos até têm medo, não gostam, não recomendam o livro de Cantares, acha que o jovem solteiro não deve ler esse livro, tá? Acha que esse livro nem deveria estar na Bíblia, devido à sua linguagem, que é uma linguagem assim um pouco sensual, né? Mas eu quero dizer para você que, em suma, o que esse livro quer dizer é o amor do noivo pela esposa. E se fizermos um paralelo, quem é o noivo, queridos? Respondeu bem, o noivo é Jesus Cristo. E quem é a esposa? É a igreja. A igreja sou eu e sou você. Então o livro, na verdade, ele relata o amor de Deus por sua igreja, ou do rei pela sua esposa, no caso Sulamita. No caso o rei, o pacificador, pela sua esposa Sulamita, mas em representação espiritual, vamos dizer assim, numa visão espiritual, Jesus no seu amor intenso pela sua igreja, que somos nós. E aqui é uma expressão romântica. Quando você se refere, quando você vai falar, não sei se você é casado, mas quando você vai falar com a sua esposa, você não é romântico ao falar com ela? Você não usa palavras de amor? Você que namora, né, de repente, você não é romântico com a sua namorada? O que esse livro usa é uma linguagem romântica, uma linguagem de amor, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Isso é lindo, isso é bonito, isso é maravilhoso, e realmente, queridos, é inspirado por Deus, por isso que está aqui. Cantares de Salomão nos ensina de maneira simbólica como é o amor e a intimidade da comunhão de Cristo aqui no mundo. Nenhum crente salvo chega para essa comunhão com Cristo sem passar por outras coisas primeiro. Revise tudo para ver, é um progresso espiritual que devemos observar. Você, para chegar aos pés de Cristo, você passou por um processo, tá? Você teve uma paixão, primeiro, né, pelo Evangelho, que ardeu no seu coração. E hoje o que você está tendo? Um crescimento, um amor que está se desenvolvendo. Então houve um primeiro amor ali, que você entregou a vida a Jesus, né? O primeiro estágio. E hoje isso acabou? Não, você continua crescendo em Cristo. E a cada dia está mais parecido com Cristo Jesus. Isso é o desenvolvimento do amor. Olhe para o casamento. Quando você conhece uma moça, você já ama a moça? Claro que não. Quando você conhece um rapaz, você já ama o rapaz? Claro que não. Você sente simplesmente uma atração física por aquilo que você está vendo a princípio. Te parece bom, mas aí você vai namorando e aí você chega ao casamento e aí ao passar dos anos, na alegria e na doença, você aprende a amar, independente de qualquer situação. Independente se envelhece, se cai os cabelos, se o cabelo embranquece, se engorda, se cai os dentes, você ama, porque você tem certeza que aquele é o seu esposo. Queridos, assim deve ser o nosso amor com Cristo. Independente da situação que nós passarmos, nós devemos amar a Deus, porque isso é amor verdadeiro. É um amor que é incondicional, um amor ágape. Um amor de Deus para conosco é assim. E o de nós para com Deus deveria ser da mesma maneira. Independente da situação, amarmos o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Tá bem? Vamos adiante? Por ser um poema escrito numa linguagem considerada sensual, como eu já disse para vocês, a sua validade como texto bíblico já foi questionada ao longo dos tempos. O poema fala do amor entre o noivo e a sua noiva.
Essa canção de amor divide-se praticamente em duas seções principais, com mais ou menos o mesmo tamanho. O início do amor, lembra que eu falei para vocês? O seu batismo, o início do amor. E o seu amadurecimento, a sua vida cristã. Do seu batismo até a eternidade. O amadurecimento do amor. O crescimento em Cristo. Tá bem? É isso que trata basicamente o livro. O primeiro amor, o encontro com a verdade, o encontro que você teve com Cristo Jesus. E o amadurecimento. Tenho certeza que do dia do seu batismo até hoje você é uma pessoa diferente. Você não é mais a mesma pessoa do dia que você batizou. Você cresceu em Cristo. E esse crescimento parou? Está estagnado? Não. Ele continua em franco crescimento. E deve ser assim. Você deve a cada dia estar crescendo mais em Cristo. Vamos adiante? Os três participantes principais do poema são o noivo, que é o rei, né, Salomão, isso é o pacífico, a noiva, mulher mencionada como Sulamita, a pacificada, aquela que encontra a paz, e as filhas de Jerusalém. Tais mulheres devem ter sido escravas da realeza que serviam como criadas da noiva do rei Salomão. No poema servem como coro para encoar os sentimentos da Sulamita, enfatizando seu amor e afeição pelo noivo. Além dos personagens principais, são mencionados o irmão da Sulamita, que deve ter sido seu meio-irmão. O poema indica que ela trabalhava por ordem dos irmãos como guarda de vinhas. Então veja, esses são os elementos que compõem, mas veja, o amor de Deus pela sua igreja e o amor da sua igreja por Deus. É o tema do livro de Cantares. Vamos adiante? Olha que bonito isso, né? Beije-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Isso é romântico, queridos. Isso é bonito. Você tem coragem de dizer uma coisa bonita para sua esposa? Se ela estiver escutando a aula aí do teu lado, chega pertinho dela. Você já disse eu te amo para tua esposa hoje? Se não disse, deveria dizer, querido aluno. Você que é casado, você que está namorando, pega o celular aí, manda um recadinho para ela, fala assim, eu te amo. Eu quero te ver no céu. Eu quero estar no céu junto com você. Demonstre carinho, seja carinhoso, não seja durão não seja ruim, seja uma pessoa de bom coração que transmita e transborde amor. Mas veja, naquele tempo, algumas coisas hoje parecem estranhas para nós, mas naquele tempo era muito bonito. Olha só aqui, Cântico, o capítulo 1, verso 8 e 9. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas do carro do faraó te comparo, ó meu amor. Queridos, eu vou ser sincero, se eu chegar lá para minha esposa hoje e falar assim, amor, você está linda, você está parecendo a égua do faraó. Eu acho que a minha esposa vai achar meio estranho nos dias de hoje. Mas naquele tempo, com a referência que eles tinham, um animal de extrema beleza, admirado por todos, era a égua do carro do faraó. Então ser comparado à égua do carro do faraó era um elogio muito grande. Por isso que às vezes nós vemos algumas figuras que para hoje talvez nos cause estranheza, mas para aquele tempo era algo muito bonito, algo muito legal de se ouvir. Era um elogio que batia muito bem no ouvido das mulheres. É como você chegar hoje para a tua esposa e falar, gatinha, você está linda. Mas gato também não é animal, mas para hoje gatinha significa algo mais legal, né, do que a égua do faraó. Então, a conotação para a época que tinha o sentido, hoje perde um pouco o sentido, porque nós não temos mais as éguas do faraó como referência, tá bem? Vamos adiante? Muito bem, chegamos ao fim. Falamos então um pouco sobre os livros poéticos, mas o seu estudo só vai ser completo, queridos, se você realmente ler esses livros, aprender com eles. Você tem aí as provas, você então já pode começar fazendo, analisando, vendo tudo aquilo que nós já falamos nas aulas. Se você perdeu alguma, as aulas estão gravadas tanto no site da TV FATEC, quanto também no YouTube, tá bem? No canal aí da FATEC. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Você pode mandar um e-mail para mim, aos cuidados do professor João Brás. Quero te desejar uma boa noite e te espero aqui semana que vem para mais uma aula de introdução à teologia. Um abraço e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar.